Bom dia, pessoal! Estamos começando mais uma live aqui na NDNP, não, hoje estamos aqui no perfil da Alexandra. Bom dia, Alexandra. Bom dia, Dave, tudo bom? Já estava Tudo bem? acostumado que andar trocando as bolinhas agora. Me confundi aqui, mas tudo bem. Ah, Aqui hoje a gente está num formato aqui diferente, porque vamos trabalhar hoje, né, num tema um pouco diferente da ideia de negócios digitais, né? Vamos trabalhar aí com o tema de educação à distância, né? E-learning. Vamos falar um pouco aí também sobre o evento EAD Summit, que a gente está participando aí. Hoje a palestra que a Lê vai dar vai à tarde, né? Vai ao ar a partir das às 14h40. 14h40. E então, hoje a gente está trazendo um tema aí diferente um pouco, mas que também é muito pertinente, né, Lê? A esse com meio certeza. digital, né? E envolvendo também uma outra área que é a área corporativa, né? Então, a gente traz aí hoje por que o e-learning corporativo ajuda a empresa a crescer, né? A Lê é especialista aí nessa área de educação à distância e trabalha muito tempo com isso e vai nos mostrar aí o que tem aí no e-learning que pode ajudar aí os empresários, o pessoal aí que tem aí uma equipe a desenvolver toda essa equipe e também fazer a empresa crescer, né? Exato. Bom, eu acho que esse é o gancho para poder começar aqui, né, Dave? O que que acontece, né? Se você for pensar que hoje, não só hoje, mas que já tem algum tempo que com o desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação, eu não fico mais restrito àquele ambiente físico e que eu posso até montar equipes multidisciplinares que não sejam presenciais, por que não pensar no e-learning corporativo para poder trabalhar capacitação, desenvolvimento de competências, estratégias e uma série de outras coisas. E aqui, quando eu falo da questão corporativa, eu não quero só que você pense nas empresas físicas ou nas grandes empresas que têm várias filiais ou mesmo sistemas de franquias que precisam, né, desenvolver e trabalhar conhecimento para várias outras pessoas. Tá? Quando eu penso aqui no corporativo, eu penso inclusive nessas pequenas, né, microempresas que estão surgindo agora só no digital e que precisam sim ter uma equipe alinhada, ter todas as pessoas pensando basicamente da mesma forma. E isso é muito importante. A gente vive hoje, né, um tempo muito acelerado, onde as informações elas caem na nossa cabeça o tempo inteiro. E por estar nesse momento, né, de grandes mudanças e de mudanças contínuas, todos os colaboradores eles precisam estar bem alinhados e desenvolvendo novas competências o tempo todo. E é aí que entra o e-learning, né? É onde que ele pode ajudar a sua empresa a crescer e pode contribuir, sim, com o desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas que estão envolvidas com o negócio. Perfeito? Então, o primeiro ponto aí, que é o ponto, acho, de maior relevância para começar, é a redução dos gastos sem comprometer a qualidade e a confiabilidade do treinamento. Bom, é certo que, dependendo do tipo de treinamento que você pode querer fazer, construir esse treinamento, a princípio, ele envolve um gasto, envolve um custo. E um custo que aparentemente pode até parecer grande, mas não é. Se você for comparar que para poder promover uma capacitação presencial, você precisa deslocar todas essas pessoas, reservar um espaço, parar todas elas num determinado momento e trazê-las para o mesmo espaço físico, isso daí gera um custo muito maior. E esses gastos no online, eles acabam sendo minimizados a partir do momento que você pode replicar isso e que você vai ter o mesmo padrão
sendo entregue para todas as pessoas. Então, esse custo, ele acaba sendo minimizado. E a qualidade fica a mesma, porque os materiais que vão ser desenvolvidos e implementados em vários espaços ou para vários grupos e equipes diferentes. Mas, poxa, mas a minha equipe é pequenininha, não precisaria disso tudo. Perfeito, você vai fazer uma entrega ao vivo, online e mais em conta ainda, né? Porque aí a redução de gastos fica ainda menor. E é um investimento, porque todo esse treinamento, depois de gravado, formatado, ele entra sim para o banco de dados da empresa. E aí, vamos lá. O que isso daí impacta? A segunda coisa que a gente tem que pensar é a questão do acesso simultâneo por todos os colaboradores. Isso. Quando eu tenho uma capacitação física, presencial, eu tenho uma restrição de tempo, de espaço, né? A questão do deslocamento. Se eu trabalho com equipes em cidades e estados diferentes, isso daí começa a se tornar um problema. E mesmo que eu esteja trabalhando com as pessoas no mesmo local, às vezes eu não consigo um espaço que seja suficiente dentro da empresa para poder realizar a capacitação de todos os colaboradores. E eu acabo precisando, sim, de ter um gasto maior com esse espaço, com acomodação, com coffee break, com a questão da logística toda. Ter a possibilidade de dar acesso simultâneo a todas as pessoas com a mesma qualidade, do mesmo treinamento, poxa, isso daí é incrível. Porque eu sei que não vai virar um telefone sem fio. Eu sei que o que um vai receber vai ser exatamente o que o outro vai receber. Pode ser feitas adaptações? Podem. Podem ser feitos acréscimos? Com certeza que pode. E isso daí, né, esses dois primeiros pontos que eu trouxe aqui para vocês agora, são pontos-chave para que você pense o porquê está investindo no e-learning nesse momento. Né? No evento do EAD Summit, como o próprio David estava falando, tem vários palestrantes falando de vários aspectos. E um dos focos do evento desse ano é o crescimento do e-learning corporativo. É o investimento que está sendo feito por várias empresas e instituições, sejam elas públicas, privadas, na formação, capacitação, treinamento dos colaboradores no sistema online, utilizando as possibilidades da educação à distância. E isso daí é a tendência de todo o mercado, não só aqui no Brasil. Olha, eu trabalho com a EAD já tem 18 anos, então hoje a gente tem a possibilidade de fazer com que essa comunicação ela seja tão eficiente e tão instantânea e presente quanto se eu tivesse, né, face to face ali, cara a cara com a pessoa que está sendo treinada. Né? Isso daí é um diferencial enorme. E o que isso traz de benefício? Né? Eu posso estar trabalhando no desenvolvimento de competências, não só as competências requeridas para as atividades presentes, mas estimulando o desenvolvimento de novas competências, né? Antecipando esse futuro, essas possibilidades que a empresa tem. Com isso daí, tem um outro ponto aí que cresce a seu favor. Você vai estar contribuindo para reduzir a rotatividade dos seus funcionários, porque você está capacitando-os, você está comprometendo-os com todo o sistema, né, e o desenvolvimento deles, não só em algo que vai ser importante para o crescimento pessoal deles, mas o que é importante para o crescimento da própria empresa, né, o que é importante para comprar essa ideia da empresa, para estar envolvendo essas pessoas com as possibilidades que podem ser criadas de expansão dessa empresa.
que você pensa sobre isso? Eu acho que isso daí, assim, é um grande ativo. As pessoas não precisam ficar procurando em todos os lugares para se capacitar. Se você oferece para dentro dessas pessoas, para dentro da sua equipe, pontualmente, vários elementos que ela precisa e faz essa curadoria de conteúdos e faz, né, com que ela saiba os caminhos que devem ser trilhados no sentido de ter uma formação adequada ou ter uma formação que possa, sim, potencializar as suas atividades dentro da empresa, uau, todos crescem juntos, né? Então, assim, mesmo que eu ofereça treinamentos pontuais, eu preciso pensar na questão das trilhas de aprendizagem e percursos formativos, né? Hoje em dia, eu não posso simplesmente fechar na questão dos mega especialistas, né? As pessoas elas precisam ter uma visão geral do que está acontecendo, precisa ter aquela visão que eu falo que é a visão do guarda-chuva, para poder ter uma ideia do que acontece no processo como um todo, para aí sim se encontrar e saber o seu papel dentro dessa equipe e o impacto que isso tem na atividade das outras pessoas. E aí que tem a questão das trilhas de aprendizagem ou os percursos formativos, onde você pode trazer metodologias ativas para poder estimular esses processos e construir uma trilha de cursos, de formações, de atividades que vão fazer com que essas pessoas estejam sempre atualizadas e que tragam a experiência delas para dentro dessa construção desse percurso. O que é importante para ela, o que tipo de trabalho com o desenvolvimento de competência, isso é importante. Engraçado, né? Quando a gente pensa na formação no sentido dessa capacitação, desse treinamento presencial, você pensa em momentos estanques, né? Momentos únicos que acontecem, você faz a formação e pronto, muitas vezes acabou. E aqui não. Aqui eu estou pensando na formação de um percurso, de uma trilha, de pontos que essa pessoa vai aprimorando a cada novo treinamento, a cada nova formação, cada vez que ela avança dentro desse processo. E é um processo que ela mesma pode escolher de acordo com a área que ela está atuando. Perfeito? Qual o grande ganho que a empresa tem? A parte da gestão do conhecimento. Por que tem dado, né? As pessoas têm dado muita ênfase à gestão do conhecimento? Porque a gente tem observado por aí ao longo dos anos que o que é produzido dentro da empresa muitas vezes se perde quando essas pessoas, esses colaboradores, eles vão embora. Seja pedindo demissão, seja indo para outros lugares. Tem uma situação que é até relativamente comum, né? Muitas vezes você capacita a pessoa, treina ela para ocupar aquela função, mas você limita as oportunidades, as opções dela, limita a fala dela, né, o envolvimento dela. E aí o que ela vai fazer? Ela já está capacitada, ela vai para outro lugar. Então, quando você cria essas amarras, né, a partir das trilhas, das competências, da possibilidade de você rodar dentro da equipe, né, de ter esse envolvimento maior, você trabalha com essa gestão do conhecimento. Você traz o conhecimento tácito para poder ele ser um ativo dentro da empresa. Você pode aproveitar as pessoas que têm uma experiência maior, uma expertise que foi desenvolvida a partir do trabalho que ela desenvolve na empresa, para que isso aí auxilie na capacitação e na formação das pessoas que estão chegando. Mesmo que hoje sejam requeridas novas competências, o que estava sendo trabalhado, ou o ativo que essas pessoas trazem em termos de conhecimento que foi construído ao longo da experiência delas dentro do corporativo, dentro daquela empresa em específico, uau, pode ser um ganho enorme. E hoje, quantas vezes nós não trabalhamos com gestores que são gestores pontuais, que uma vez ocuparam cargos altos em grandes empresas e que hoje eles dão suporte a micro e pequenas empresas para que essas empresas possam se desenvolver.
Nossa, tem muita coisa aí acontecendo. E um dos temas principais da minha palestra de hoje, né, no início da tarde, é trabalhar no que acontece depois desse treinamento. O que acontece depois que você faz um treinamento pontual, que você faz uma entrega específica, como que isso gera, né, um ativo para a empresa? Como que isso pode se tornar um diferencial para a sua instituição, para a sua organização? Você não vai simplesmente entregar e deixar de acompanhar essas pessoas. E aí vem, né, a ideia. Você está trabalhando o quê? Uma formação continuada, onde você vai investir, né, nessa capacitação em termos de especialização e aprofundar nessas estratégias de especialização, ou você vai trabalhar numa proposta de educação permanente. E qual é a questão da educação permanente? É o trazer a prática cotidiana, trazer aquilo que acontece na ponta, trazer as dificuldades, os problemas, as estratégias, tudo que está sendo trabalhado nesse momento para essas pessoas. Isso é uma coisa que muda o tempo inteiro, porque as situações são várias, não dá para você prever tudo. Você pode prever, teoricamente, conceitualmente, uma série de pontos, mas a prática de estudo. E quando eu trabalho com a formação, a educação permanente, é a prática que se torna evidente. Viu? O e-learning, ele se encaixa muito bem em toda essa proposta. E por que ele se encaixa? Né? Porque eu estou trabalhando com um público adulto. Eu estou trabalhando com um público que vai desenvolver, né, ou está envolvido a partir dos princípios da própria andragogia. Né? Você sabe qual é a diferença entre o aprendizado feito para crianças e o aprendizado, crianças, adolescentes e tudo, e o aprendizado feito para adulto? Claro, se você está dentro aí dessa proposta, né, seja de educação à distância, dentro do ensino formal, ou mesmo dentro do corporativo, você sabe por que a gente opta pelo ensino à distância, né? Porque você tem a questão do adulto, ele ser automotivável, dele buscar algo que ele sabe que vai ser benéfico tanto para a atuação dele quanto para a formação dele ser objetivo naquilo que ele procura, dele estar pontualmente focado em algo que ele interessa, e por isso a necessidade de, dentro do corporativo, você envolver essas pessoas. Não pode ser uma coisa simplesmente imposta, porque o que é imposto acaba virando obrigação, é cumprimento de tarefa. E para cumprir tabela, deixa de ser produtivo. Para você estimular essa produtividade e trabalhar com essas questões motivacionais, você precisa sim que a pessoa se comprometa, né? Ela está comprometida com a produtividade dela, com o autodesenvolvimento, com o desenvolvimento de novas competências, com a ação dela e o resultado disso, ou o impacto que tem essa formação dela no trabalho de toda uma equipe, como que isso positivamente pode beneficiar. Poxa, e claro, a empresa que ganha e que cresce muito mais, porque a empresa é formada de pessoas. Hoje você não pode pensar no corporativo como uma entidade totalmente separada. São pessoas que estão ali, né? E pessoas que estão contribuindo, colaborando e fazendo a diferença para que o negócio seja dinâmico. Se tudo que a gente faz hoje, né, dentro dessas estratégias, envolve uma dinâmica muito grande, por que não dentro dessas formações? Substituir uma proposta de formação em e-learning, ela tem um custo menor do que você substituir estratégias de treinamento presencial. E olha, que eu não estou nem descartando aqui. Dentro das metodologias, eu posso sim fazer sistemas conjugados. Então, isso daí é, poxa, um grande ativo, né? E uma grande possibilidade, né? E aqui,
Você pode colocar suas perguntas aí embaixo, porque com certeza a gente, né, volta aqui para poder responder, tanto agora quanto depois da palestra do EAD Summit, porque assim, é importante que você pense no e-learning, seja a sua empresa micro, pequena, média, grande, como uma estratégia de envolvimento, de desenvolvimento e uma forma de você estar trabalhando esse crescimento da sua empresa a partir do momento que você reduz os custos, você diminui o gasto com o treinamento, você padroniza, mantém uma qualidade para todas as pessoas, você tem um alcance muito maior, né, com relação a esses cursos. Se a pessoa vai lá, faz, participa, se anotou, anotou, se não anotou, dançou. E no e-learning ela pode estar assistindo isso várias e várias vezes e fazendo as atividades. Então tem muita coisa aí que está presente o tempo inteiro, né? E aí, Dave, alguma colocação? Não, perfeito, Leo. Acho que é isso, como tu mesmo falou, assim, acho que um dos grandes benefícios aí de trabalhar no e-learning corporativo é como você falou, né? As pessoas, você está melhorando a equipe, está capacitando a equipe a produzir melhor, com mais qualidade, né? Fazer com que as pessoas realmente estejam ali comprometidas com o propósito da empresa, do negócio, né? Porque algumas pesquisas já há muito tempo se fala que nem sempre, ou não está em primeiro lugar, por exemplo, como um motivador a questão financeira, né? Ou seja, não basta só aumentar salário que as pessoas vão se sentir mais motivadas para trabalhar, né? Na verdade, um dos pontos que mais tem relevância é o conhecimento, é o investimento em capacitação, em melhoria, né? Como um todo, do profissional que está ali trabalhando nessa empresa. Eles valorizam muito mais, né, isso do que só o ganho financeiro em si, né? Aumento de salário e coisa do tipo. Né? Porque isso é uma Então, consequência, né? Acaba é uma sendo. consequência, claro. E isso é fundamental, assim, para quem, um empresário, né, um empreendedor aí que tem um negócio e que quer tirar o máximo da sua equipe, quer, né, que a sua equipe renda, né, 110%, pensar nisso. Tem que investir em capacitação, investir em conhecimento, né, de forma ampla, né, em todos os níveis, né, para que a partir disso, sim, a empresa cresça, né, consideravelmente, né, em relação a um mercado que ele te engole se você ficar, né, parado no tempo e não se atualizar, né? E não basta só, muitas vezes, você estar ali focado em vender, em vendas, em fazer marketing e esquecer todo o resto, né? A gente sempre já frisou isso várias vezes, né? Tem que pensar no conjunto, né? No todo do negócio. Mas é isso aí. Porque é o impacto que isso tem como é que fala? Nas estratégias mesmo de desenvolvimento e crescimento da empresa. Porque você está trabalhando, não é para um momento pontual, né? Não é algo assim, como é que fala, que está acontecendo agora. Você está pensando no que vem depois, né? Você está investindo hoje para colher isso daqui a algum tempo, né? É investimento mesmo, investimento com Investimento. resultado, né? Essa é uma confusão muito, muito normal que algumas pessoas fazem, empresários principalmente, é confundir muitas vezes, né, o investimento com despesa, né? Achar que esse tipo de gasto é uma despesa. Na verdade, não. Na verdade, você está investindo porque isso vai retornar para a empresa em forma de mais receita, mais faturamento, melhoria e qualidade dos produtos,
de atendimento, de atendimento, tem uma série de benefícios, né? E sempre fica aquela coisa, né, eu vou investir no funcionário, daqui a pouco ele vai embora, né? Pô, mas se todo o histórico que ele já deixou, que ele trouxe e rendeu a partir desse, né, desse investimento feito, né, no próprio funcionário, na questão de capacitação. Então tem que se pensar também por esse lado. E já falando aqui também, aproveitando, né, que nós estamos aí hoje iniciando aí o EAD Summit, né, que já é o segundo ano, né, ela é participando aí pela segunda vez, né. Sim. Nesse ano aí está trazendo o tema de, como falou, educação continuada, né, acompanhando a efetividade do seu treinamento, né. O EAD Summit é, assim, eu acho que um dos eventos online aí que está um dos maiores eventos online com foco em ensino à distância, né? São 3 dias, começa hoje, vai até sexta-feira, né? São aí dezenas de palestrantes de todas as áreas, né? Voltadas para cursos online, negócios digitais, né? Da área de segmento educacional, né? Enfim, tem diversas aí palestras, né, que vão tratar sobre esse tema de empreendedorismo digital, também sobre marketing, né, e-learning, educação à distância, obviamente, né. Então, vale a pena acompanhar, né. A tua palestra vai aqui pela programação por volta das 14h40, está marcado ali, pode ser, depois a gente informa aqui nos comentários exatamente o horário, né. Mas é à tarde agora, hoje à tarde. Mas além da tua palestra, tem outras palestras bem interessantes aí que vale a pena se inscrever aí nesse congresso online aí que é o EAD Summit. Exatamente isso, David. Eu acho que é importante pegar uma série de opiniões diferentes e assistir esses conteúdos diferentes de acordo com outras abordagens para que você possa trazer o melhor para a sua equipe. Trazer o melhor para a sua equipe, trazer o melhor para o desenvolvimento da empresa. Quando eu penso muito nessa ideia da continuação dos treinamentos e da forma como você pode estar implementando isso por meio de comunidades de prática, e a gente usa, né, Dave, as comunidades de prática para poder estar desenvolvendo o trabalho dentro como é que fala? Com os nossos alunos, os nossos cursos, para que eles também entendam que a prática, essa comunidade em si, ela faz com que esse ativo se renove o tempo todo, né? Faz com que você consiga estar desenvolvendo o potencial das pessoas, porque a expertise de um pode sanar a dúvida do outro, e o conhecimento que ele traz numa determinada área pode complementar, às vezes, alguma habilidade ou competência que o outro está ali precisando desenvolver. E toda a experiência que você tem na ponta, ela é válida, porque a experiência ela é vivida por uma pessoa dentro de uma estratégia ali, né, dentro de uma proposta, e o outro vai enxergar aquilo, sabe aquela história, né, que a gente não precisa de cair no mesmo buraco se você já sabe o que acontece por aquele caminho, né? Então, se eu consigo trocar essa experiência, se eu tenho essas estratégias de colaboração, se eu posso utilizar esse conhecimento tácito dos profissionais que estão dentro da empresa para poder auxiliar na formação, no treinamento, na capacitação daqueles que estão chegando, uau, né? Eu posso evitar uma série de obstáculos e dificuldades que pode vir a acontecer com uma equipe que está chegando, além de comprometê-la com o desenvolvimento
da própria empresa. Então, assim, esse ano o pessoal da EAD, né, da organização da EAD Summit preparou palestras em diferentes áreas, e não só no e-learning corporativo, com especificidade no desenvolvimento dos cursos também dentro da área de EAD, né, com a parte de design, tem uma série de outras coisas aí que estão sendo trabalhadas e que são temas que são importantes para quem está implementando esse processo. Mesmo se você, sozinho, estiver desenvolvendo hoje um curso e que esse curso depois venha se tornar uma plataforma de ensino, uma coisa assim, vale a pena você acompanhar, porque esse é um evento que traz a visão de vários empresários e vários pesquisadores da área de educação à distância, e pessoas que não estão só, vamos supor, no background, né, só desenvolvendo pesquisa, são pessoas que pesquisam e que aplicam aquilo que está sendo, né, pesquisado, está sendo trabalhado. Legal. Pessoal aí já fazendo a sua reserva lá no EAD Summit, Marcelo, o Kazuhiro. Legal, pessoal, isso aí mesmo, vale a pena acompanhar, é um evento bem interessante aí, começando aí, né, 2018, com esse super evento aí sobre ensino à distância, o pessoal aí que, muitas vezes, né, tu vai lá, por exemplo, o Marcelo é um caso, que tinha aí uma escola que era, basicamente, trabalhava, né, cursos presenciais, e hoje migrou aí para o mundo online, né, e já tendo aí bastante sucesso aí na parte aí do computação gráfica e áreas relacionadas. Então, é importante estar atento aí a essas tecnologias educacionais, o que está vindo de novo aí, realmente o EAD, né, cada vez mais está sendo difundido aí no meio educacional, né, há uma tendência de que, né, a maior parte dos cursos se tornem cursos de ensino à distância, né, e isso é uma questão econômica, social mesmo, né? Então, o ensino à distância, ele, como a Lê colocou ali, você economiza, né? Com deslocamento, o custo é extremamente inferior a um curso presencial, né? Então, as próprias escolas e faculdades, enfim, estão hoje migrando amplamente seus cursos para o universo online, porque vivemos tempos em que não é uma coisa tão simples hoje, né, se deslocar, o tempo é escasso, né, cada vez mais, em função de cada vez mais tarefas estarmos executando num único dia. Então, é preciso estar atento aí a todo esse movimento aí do e-learning e do ensino à distância que vai tomar conta, com certeza, aí da pauta dos próximos anos aí, né? Nossa, e como, né? Então, assim, eu falo que é um caminho sem volta. Não tem. Antes, a gente via, né, o e-learning, a educação à distância, como uma possibilidade. Hoje a gente já sabe que é a possibilidade. Inclusive com várias empresas utilizando agora o sistema de home office, né, fazendo essa migração para o trabalho em redes, né, o desenvolvimento de equipes multidisciplinares e geograficamente dispersas. Né, é o e-learning que faz a ponte entre todas essas. Teve uma pergunta aí, eu não consegui pegar ela inteira. Vamos ver aqui. O Kazuhiro pergunta: você acha que os empresários valorizam certificados de curso online durante uma seleção de empregos? Como é que fala? Eles valorizam se você tem, se esse certificado ele tem uma carga horária, né, compatível com a formação que ele está propondo. E não é só a questão da carga horária, né? Existe sim você ter a instituição que está por trás disso.
né? Ou o profissional, o currículo que está por trás daquilo que está sendo ofertado. E por que isso? Porque você tem hoje instituições sólidas no presencial e que oferecem formações específicas. Com o boom que a gente teve de cursos online, tem muitas pessoas que oferecem cursos aleatoriamente. E aí esses certificados, muitas vezes, eles são colocados em dúvida, né? As pessoas colocam, às vezes, uma carga horária altíssima para um conteúdo de formação irrisório, entendeu? Então, assim, é importante, sim, que seja, né, ou uma empresa ou um especialista que está oferecendo isso de uma forma referenciada. Você tem dependendo do tipo de curso, mesmo oferecido online, ele tem que obedecer algumas regras de legislação e tudo, e aí depende de área profissional, depende, né, de uma série de outras coisas, mas os cursos online, ele pesam. Sim, existe o preconceito, não estou falando que não exista, né? Mas esse preconceito ele vem sendo quebrado, no sentido de que você tem hoje, né, empresas e profissionais que eles oferecem certificações e que são certificações que são válidas e são referenciadas, sejam por órgãos que trabalham com educação à distância especificamente, com, né, formações porque o que acontece? Isso daí não tem validade, não é nem se não tem validade, né? Porque qualquer pessoa pode emitir certificado de curso livre. O que fica aí no entre aspas, e vale até para graduação, tá? A qualidade do curso depende só não é o certificado só, né? O que o curso está fornecendo em termos de formação? O que ele está entregando para essa pessoa? Não é só você ir ali e fazer um cursinho qualquer que isso vai resolver seu problema, né? Se for parar para pensar, quantos cursos para concurso eles passaram a oferecer certificado, né, entre aspas, formações, só para poder validar a pessoa estar ali fazendo um curso de 100 horas, né, às vezes de direito administrativo, direito constitucional, mas é um treinamento para concurso. Uma questão aí que o Marcelo até colocou é a questão que as pessoas têm preconceito com relação ao online e o presencial, né? Também tem muito a ver, assim, que as pessoas, elas acabam no online, às vezes, não tendo a disciplina necessária para poder acompanhar as aulas, fazer o que é pedido, né? Porque essa liberdade, muitas vezes não conseguem lidar com essa liberdade de, eu posso estudar a qualquer horário, eu tenho uma flexibilidade maior, né, em fazer as tarefas e tal. Né? Então, aí elas se prendem muito no, não, eu só consigo se estiver lá realmente presente, fazendo, né, tendo aula, né, normal, assim, né. Pois é, mas aí, Dave, ainda vou colocar uma outra coisa. Quando você fornece certificado online e certificados que possam ser utilizados em ambientes de trabalho, em apresentação de currículo, não é um certificado que a pessoa se inscreveu e ela recebe, tá? Então, assim, ela tem que cumprir determinadas métricas, né, de assistir X% das aulas, normalmente são de 75% a 80%, pelo menos, das aulas, de realizar essas atividades, e essas atividades elas precisam ser validadas. Quando você trabalha com ambientes virtuais de aprendizagem, esses ambientes, você tem essa gestão do aprendizado, você tem essa possibilidade de acompanhar as notas que são dadas, as avaliações que são feitas, a frequência desse aluno. Em algumas áreas de membros, a frequência você acompanha e o acesso aos conteúdos, mas nem sempre você tem como validar as atividades que são realizadas, porque elas precisam ser encaminhadas. Então, isso precisa ficar claro. A pessoa ela só recebe o certificado nesse sentido, né, de ser um
certificado válido, não só um certificado de mera participação, né? Porque você pode receber um certificado de participação por ter assistido uma palestra, né? Mas pelo fato de você ter feito as atividades e ter obtido uma nota mínima nessas atividades, que normalmente corresponde aí a uma média, né, de aproveitamento de 70%. Né? Isso daí fica referenciado nos cursos. A gente vê muito também, né, a gente estava discutindo nesse tema, que é a história do B-Learning, né, que é um híbrido, né, entre não só no online, mas online e presencial. Muitos cursos têm usado esse modelo, né, existe uma parte presencial e uma parte online que complementa, que faz, né, também tem também esse papel de estar indo um pouco além do que só aquele conteúdo que é dado, né, presencialmente. O B-Learning, o Blended Learning, né, a base dele é essa, você tem uma parte dessa formação online, onde você pode trabalhar, inclusive, a parte conceitual, teórica, né, aquilo, ou então pequenas práticas, mas dependendo do que você está propondo, você traz a pessoa para o presencial, no modelo muitas vezes de oficina, onde você vai trabalhar estratégias específicas e atividades específicas para aí sim você ter, né, um avanço com essas pessoas. E isso reduz o custo, porque ao invés de eu ter a pessoa ali no presencial uma semana inteira, eu posso tê-la no presencial 2 dias e conseguir fazer essa complementação da formação. É um modelo que a gente, assim, é um modelo de transição e é um modelo que é muito adotado até para poder facilitar essa aproximação das pessoas, né? As pessoas ainda acham que no e-learning você tem uma distância muito grande, que você não faz essas estratégias de colaboração, participação, coparticipação, né? Mas eu defendo muito o Romero Tori, que fala da educação sem distância, né? Isso daí para mim é fato, né? Se não fosse isso, né, David? Como é que nós dois estaríamos aqui agora? Você aí em Floripa, eu aqui em Brasília, né? O Marcelo está interagindo aí com a gente lá em Belo Horizonte e todo mundo junto no mesmo espaço, né? Isso é o que a gente tem hoje, informação em tempo real, né? No mesmo momento, você conseguindo transmitir isso e fazer essa formação ser efetiva. É isso aí. E essa ideia do B-Learning, a gente volta a esse tema aí na próxima semana, provavelmente, e onde vamos falar um pouco mais também da oficina de negócios digitais, que acontece também agora no início de fevereiro. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema, e para o pessoal entender como que é, e até mesmo como participar, né, dessas oficinas, né, que a gente vai trabalhar aí. Eu tenho um último comentário aqui do Marcelo, dizendo que essa semana os alunos preferiram fazer o curso online ao presencial, né? E é sensacional ver essa mudança de postura em relação ao curso online. Realmente, está mudando muito, as pessoas estão olhando cada vez com bons olhos, né, os cursos online, cada vez tem mais aceitação, esse tipo de certificação, né, online. As grandes instituições educacionais também, né, estão investindo muito forte em cima da educação à distância, né, e aí tem empresas já que estão 100% só no online, né, em universidades aí, estão 100% só no online, já abandonaram a questão presencial. Então, realmente, já não é mais tendência, é uma realidade, mas que cada vez toma mais conta aí desse universo aí do educacional. Se você for pensar, né, Dave, no ensino formal mesmo, hoje é bem comum mesmo, e eu recebo aqui várias formações, inclusive na Europa, nos Estados Unidos, para que sejam feitas à distância aqui, né, certificados válidos, inclusive de cursos de mestrado, doutorado, né, pós-doc, tudo dando essa continuidade, e que agora está chegando no Brasil. Então, quer dizer, esses primeiros mestrados né, que são feitos à distância aqui no Brasil, vai, inclusive, favorecer dentro do ensino formal uma expansão maior
da EAD e das possibilidades de capacitação dos professores e dos profissionais que querem, né, avançar aí dentro do estudo. Legal, isso aí. Quer se atualizar, quer saber mais sobre educação à distância, o que vai bombar em 2018 aí nessa área? Clica aí, o link está nos comentários, EAD Summit já começou, já estão rolando as palestras, é gratuito, é só se cadastrar aí. À tarde a nossa palestra, né, Lê? E Isso. fica antenado aí, qualquer dúvida, manda pra gente aí um comentário aí que a gente responde o mais rápido possível. Valeu, galera. Um abraço a todo mundo aí, valeu pela participação. Até mais tarde. E até daqui a pouco aí, lá no ED Summit. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.